Você está preparado ou preparada para qualquer infortúnio ou grande alegria que venha a surgir para a sua vida? Você fala assim, poxa Gui, como é que isso? O que isso significa? Significa que você tem que ter um colchão, a chamada tão famosa reserva de emergência, que serve para te resgatar em momentos de desespero em termos financeiros, mas também para te ajudar em momentos de grandes alegrias que a gente vai falar. Se você não sabe como montar a sua reserva de emergência, tem dúvida onde investir a reserva de emergência, fica nesse vídeo até o final que você vai sair daqui entendendo tudo. Vamos lá? Antes de começar, você vai fazer o seguinte, curte esse vídeo e aí você vai compartilhar com seu amigo, amiga, colega de trabalho, cunhado que está te devendo dinheiro, primo que também está te devendo grana, encaminha para ele, para quê? Para que essas pessoas também tenham acesso a todo esse conteúdo de qualidade, se inscreve no canal, porque vão ter vários outros vídeos de excelente qualidade para você aprender a gastar e investir o seu dinheiro muito melhor, tá bom? Vamos lá então, o que é reserva de emergência? Primeiro conceito. Reserva de emergência é aquele dinheiro que vai ficar aplicado em títulos de baixíssimo risco, o menor risco possível para que em uma eventual necessidade você tenha de onde tirar sem precisar tirar dos seus investimentos que são mais arriscados, né? Por exemplo, algumas ações, alguns títulos de renda fixa que balancem bastante, algum fundo imobiliário. Poxa Gui, por que eu preciso ter esse dinheiro em baixo risco? Eu não posso tirar das minhas ações, meus fundos imobiliários? Acontece, pessoal. E, por exemplo, vamos supor que todo o seu dinheiro esteja investido aqui, né, em uma ação que você pagou 50 reais. Aí você investiu 50 mil reais nessa ação, tá certo? Em várias ações. E aí foi subindo ao longo do tempo, aí você falou o seguinte, nossa, graças a Deus que eu não investi na reserva de emergência, porque a reserva de emergência está crescendo aqui, ó, muito mais baixo, e as suas ações subindo aqui de maneira considerável, oscila, tudo bem, mas subindo bem, e a reserva de emergência aqui, ó, bem paradinha, você fala, nossa, que retorno lindo, maravilhoso, ainda bem que eu não tenho reserva de emergência. Vem alguma crise, vum, despenca isso daqui, enquanto a reserva de emergência, ó, continua basicamente estável, subindo um pouco, mas subindo de maneira consistente. Vamos supor que essa crise aqui foi o que? A pandemia da Covid-19. Talvez você tenha sofrido, mas se você não sofreu, né? Outras pessoas sofreram com a perda da sua principal fonte de renda. E aí precisaram do quê? Da sua reserva de emergência. Se essa pessoa investiu em ações, veja que aqui ela teria menos do que ela aplicou, né? Naquele momento de necessidade. Por isso que a reserva de emergência ela é tão importante. Sabe o que eu costumo dizer? Costumo dizer que a reserva de emergência está para a sua carteira de investimentos, assim como o seu colchão está para a sua casa, tá? Você tem que garantir um sono tranquilo. A primeira coisa que você se preocupa ao se mudar para uma casa é o quê? Você não se muda se você não tiver o quê? Um colchão, uma cama, um lugar para dormir. Então você não investe se você não tiver uma reserva de emergência, tá bom? Reserva de emergência está para a sua carteira de investimentos, assim como o colchão está para a sua digníssima casa. Quer dormir no chão? No sofá? Não dá, né? Então tem que ter reserva de emergência. Agora o que a gente vai ver? O que a gente vai fazer aqui? Eu, Gui Cadoioto, para quem não me conhece, vou me apresentar tardiamente, sou especialista em renda fixa, estrategista da Speech, vou montar a minha reserva de emergência ao vivo. E aí vocês vão conseguir saber quanto que eu gasto mais ou menos em cada coisa, né? Então se vocês tinham essa curiosidade de saber quanto que eu gasto, agora é a hora de vocês sanarem todas essas dúvidas, tá bom? Vamos lá então. Como é que eu faço para calcular, Gui, o tamanho da minha reserva de emergência? Primeiro, né, você vai listar todas as suas despesas fixas. O que são as despesas fixas? Aquilo sem a qual você não consegue viver. Todos os gastos ligados à sua subsistência, tá bom? Ah, não só a subsistência, mas também a sua comodidade mínima, básica, ou necessária para você, se perdeu sua principal fonte de renda, se reerguer, tá? Então uma internet, por exemplo, não é necessário para sua subsistência, mas é importante para você continuar procurando outras fontes de renda. Eu vou listar aqui então quais são os itens, né, que eu calculei na hora de compor a minha reserva de emergência. Vamos lá? Então, primeiro e mais importante da minha reserva de emergência é o que? É o aluguel, tá certo? Poxa, Gui, quanto que você paga de aluguel? Eu não sou um cara que moro num apartamento muito grande, varanda gourmet, não faço churrasquinho no final de semana, meu lugar é barato. 2 dormitórios, um apartamento lá em São Caetano, bem longe do centro de São Paulo, então eu pago baratinho. Eu pago R$ 1.800 mensais. O Gu que tá aqui, ele paga basicamente isso em um quarto, hein? Veja só,
eu gasto menos com um apartamento inteiro. O Gu não tá sabendo, ele escolheu o apartamento direito, né? Eu que sei, brincadeira, pessoal. Outra coisa, luz. Quanto que eu gasto de luz? Basicamente todos os meses eu gasto um pouquinho. Por quê? Porque eu tenho 500 telas lá do computador e ficam ligadas basicamente o dia inteiro. R$300 de luz mensal, tá? Quanto que eu gasto aqui de internet? Internet, eu quero uma internet boa, porque eu preciso da internet, né? E mesmo se eu perdesse minha principal fonte de renda, eu iria precisar. A minha internet custa mais ou menos R$350 mensais, tá bom? Poxa, celular também não posso ficar sem, né? Senão, pô, tô procurando me reorganizar, me adentrar de novo no mercado de trabalho, como é que as pessoas vão me achar? Celular. Então, celular, eu pago mais ou menos R$150 por mês, tá? Pô, tem algo aqui que também super necessário considerar na minha reserva de emergência. Eu pago o aluguel da digníssima Dona Helena, que é a minha mãe, tá? E olha só, a minha mãe mora no mesmo condomínio que eu, então eu vou colocar aqui aluguel mamãe, né? Porque assim fica fácil de diferenciar. Aluguel Helena, aqui ó, vou colocar até em vermelho o nome da senhora minha mãe, tá bom? Não vai dar para entender direito, mas tudo bem. Quanto que é o aluguel da minha mãe? É mais ou menos 1.650, um pouquinho mais barato, tá certo? Além disso tudo, eu preciso também fazer o quê? Comer, né? Eu preciso comer. Aqui tudo legal e tal, pra morar e tudo mais, mas eu preciso comer. Eu e minha namorada, a Nicole, nós gastamos aí de mercado, que eu vou colocar aqui, mercado, tá? Mais ou menos... E as coisas tá caro agora. Leite, vocês já viram leite, né? Tô até parando de tomar leite aí porque tá muito caro. R$1.500 por mês, tá? Nada de Nutella aqui, hein? Porque senão Nutella já vai consumir todo esse orçamento aqui. Só de Nutella é uns duzentão. Então agora, eu listei todos os meus itens básicos mensais. Se a gente somar tudo isso daqui, a gente vai chegar num valor aqui de R$5.750, tá? Ou seja, para eu, Gui Cadonhoto, sobreviver todos os meses, tá? E ajudar a minha mãe aqui, que é essencial, eu gasto R$5.750 mensais. Show, Gui! Agora, se que eu sei que as suas despesas fixas são essas, o que eu faço para calcular qual que tem que ser o tamanho da minha reserva de emergência? É 5.750? Não. E aí a gente vai para o próximo slide aqui. A sua reserva de emergência, pessoal, ela tem que ter de 3 a 12 vezes as suas despesas fixas mensais, que foi o que a gente calculou lá atrás. Sabe por quê? Você vai falar, poxa, Gui, mas é bastante coisa, hein? Minha reserva de emergência precisa ser grande, hein? Sabe por quê, pessoal? Seguinte, vamos supor que você perca a sua principal fonte de renda. Se você tem uma despesa mensal só aplicada lá na sua reserva de emergência, né? Perdão a letra aqui, mas acho que vocês vão conseguir entender também eu falando, uma despesa mensal, você vai ter apenas 30 dias para conseguir o próximo salário, a próxima fonte de renda. Senão você já vai ficar ali em falta com todos esses itens: mercado, aluguel, luz, internet, aluguel da Dona Helena. E eu, por exemplo, não quero ver a minha mãe ali tendo que sair do apartamento, né? Por conta que eu não montei a minha reserva de emergência do jeito correto, tá? Se você tem duas despesas, também é muito rápido. Começa a ficar aceitável, minimamente aceitável, 3 vezes a sua despesa mensal. Por que, Gui? 3 vezes? E para quem quer 3 vezes? Não é um período muito pequeno, é um período curto. Mas pessoas que precisam ter uma reserva de emergência de 3 vezes a sua despesa fixa mensal são pessoas que têm uma previsibilidade de renda muito alta. Então são pessoas que ocupam cargos públicos, né? São pessoas que ocupam ali cargos, né, concursados, então que tem uma estabilidade muito maior no emprego do que pessoas que estão, por exemplo, no setor privado, né, que estão muito mais suscetíveis a perderem, pelo menos temporariamente, a sua principal fonte de renda. E aqui do outro lado a gente tem 12 vezes suas despesas fixas mensais. Quem precisa ter 12 vezes, Gui, ou seja, um ano? Normalmente, as pessoas que precisam ter 12 vezes suas despesas fixas mensais são aquelas empreendedoras. Então, são empresários, né? Pequenos e microempresários, autônomos, dentista, advogado. Por quê? Porque se você fica doente, né, você não tem a sua fonte de renda.
o seu trabalho ali, você não vai ficar afastado, você não vai receber pela empresa, não é? Então, quem tem que ter 12 vezes suas despesas fixas mensais são pessoas autônomas, são empreendedores, microempresárias, tá certo? Então essas pessoas têm que ter aí 12 vezes suas despesas fixas mensais. Eu, como sou um cara muito resguardado, eu também tenho 12 vezes a minha despesa fixa mensal aplicada na minha reserva de emergência. Então, 12 vezes 5.750, a gente vai chegar em um valor de 69 mil reais, tá certo? O que é dinheiro pra caramba. Mas isso por quê? Porque eu, Gui, sou um cara muito precavido, tá certo? Eu gosto de ter um conforto em termos ali de reserva, porque outras pessoas dependem da minha renda, né? Não sou só eu, nem a minha namorada, tem também a minha mãe, tá certo? Então eu gosto de estar bem resguardado para, em caso de última necessidade, ter um tempo hábil, alguns meses, até encontrar outra fonte de renda, perfeito? Você vai encontrar a sua necessidade, está mais perto de 3, está mais perto de 12 vezes a sua despesa fixa mensal. Se você é uma pessoa que gosta de correr mais riscos, tá? Ou uma pessoa mais tranquila, mais conservadora, no sentido até de montar sua reserva. Só que olha só, uma coisa, se fosse 3 meses aqui, se fosse uma pessoa mais, né, nossa, não, eu quero só ter 3 meses e tal, eu ia ter mais ou menos 16, 17 mil reais ali aplicados na minha reserva de emergência, o que já iria baixar muito. Aí algumas pessoas perguntam, nossa, Gui, eu preciso então começar a investir quando eu tenho 17 mil ou 69 mil para investir? Bom, primeiro, isso se você tiver o mesmo valor das minhas despesas fixas mensais. Segundo, você não precisa começar investindo 17 mil. Hoje, para investir nos ativos recomendados para sua reserva de emergência, você começa a partir de 50 reais. Então, se você quer começar a investir, vai montar primeiro a sua reserva de emergência. Você vai morar em uma casa e não tem cama, não tem colchão? Não. Então precisa ter sua reserva de emergência. Não tem desculpa. A partir de 50 reais, você consegue começar a montar a sua reserva de emergência, tá certo? Então não precisa juntar 17 mil, nem 69 mil para começar a montar, tá? Agora, onde que você vai investir este dinheiro, tá? Agora presta atenção aqui comigo, né? O investimento na reserva de emergência, ele precisa ter duas características inegociáveis, você tem que ter isso. Primeira, liquidez diária. Ou seja, você consegue resgatar esse investimento quase a qualquer momento. Então, poxa, tá acontecendo uma crise lá fora, consegue resgatar. É guerra entre Rússia e Ucrânia, consegue resgatar. É China, Taiwan, Estados Unidos com tensão lá, consegue resgatar. É inflação no Brasil, consegue resgatar. Você consegue resgatar basicamente a qualquer dia útil, tá? De segunda a sexta, das 10 às 5 da tarde. Então você tem que ter uma coisa muito importante chamada liquidez diária. Nossa, que letra é essa, hein? Liquidez diária, perfeito? Bom, esse é o ponto número 1. O ponto número 2, porque senão vocês vão falar assim, ah, Gui, as ações têm quase liquidez diária, resgato em 2 dias, fundo imobiliário também, 2, 3 dias está na minha conta. Vamos lá, a segunda característica extremamente importante, baixíssimo, tá? Vou até colocar aqui, baixíssimo, mínimo, tá bom? Baixíssimo risco de mercado. O que é esse risco de mercado? E esse risco de mercado são as oscilações que os seus investimentos sofrem, tá? Então, detalhe, você tem vários ativos que têm liquidez diária, mas o preço deles se comporta dessa maneira aqui, ó. Tá? Isso não é legal para sua reserva de emergência, porque você pode ter que resgatar ele aqui, ou ele aqui, e nesse momento você vai prejudicar a sua tranquilidade, a sua saúde financeira, tá? Depois eu vou dar um exemplo se você fizer isso daqui. Ou o que você tem que buscar? Você tem que buscar investimentos que façam isso daqui, ó. Então, que tem liquidez diária, baixo risco de mercado, e aí coloca um terceiro também aqui, que é o baixo risco de crédito. Baixo risco de crédito. Esse aqui talvez muitas pessoas não falem para você, mas o que é o baixo risco de crédito? É a baixa probabilidade, a baixíssima chance de esse dinheiro, né, onde você investiu, você não conseguir receber ele de volta, você tomar um calote. Poxa, Gui, tem calote em investimentos? Sim, e aí eu vou falar, tá? Bom, Gui, então qual que é o investimento melhor para equilibrar a liquidez diária,
baixíssimo risco de mercado, baixo risco de crédito, como a gente está vendo esse cara aqui. Se você quiser resgatar aqui, tudo bem. Se você quiser resgatar aqui, tudo bem, tudo bem. Todos os dias você pode resgatar, ele está lá subindo um pouquinho, basicamente todos os dias. Bom, pessoal, somente 3 opções, na verdade, eu acho que se enquadram nesses ativos aqui para compor a sua reserva de emergência. E primeiro e maior de todos e que eu gosto mais é o Tesouro Selic, tá certo? Tesouro Selic. Bom, o que é isso, Gui? É um título público pós-fixado, tem baixíssimo risco de mercado, tá bom? Então, todos os dias o valor desse ativo, o valor desse investimento sobe um pouquinho, mas sobe. Você consegue resgatar a qualquer momento. E o que é o risco de crédito? É a chance de você tomar um calote, né, do emissor desse investimento aqui. Quem que é o emissor desse investimento? Para quem você está emprestando dinheiro quando você compra um Tesouro Selic? Para o governo brasileiro. A chance de você tomar um calote do governo brasileiro é baixíssima. Mas esse ativo ele junta essas 3 características essenciais para estar dentro da sua reserva de emergência. Segundo, que você pode utilizar também na sua reserva de emergência, são os fundos DI taxa zero. Caraca, o que é isso? É complicado esse, hein? Esse é muito complicado, não vai dar. O que é isso daqui? Fundos DI taxa zero. São fundos de investimento que investem basicamente só em Tesouro Selic. Então você coloca o dinheiro ali, esse fundo vai lá e compra só Tesouro Selic na sua carteira. Ah, Gui, tem taxa de administração? Não, taxa zero, tá? Ah, por que alguém oferece esse tipo de produto se não vai ganhar nada? Somente para atrair os clientes, as clientes, tá? Então aqui tem na XP, tem no BTG, tem na Vitro, tem basicamente qualquer corretora de investimentos, fundos DI, taxa zero. E o terceiro, tá? Que pode estar na sua reserva de emergência, né? Mas eu prefiro sempre aqui, ó, em ordem, né? Do primeiro pro segundo e pro terceiro, mas pode também estar na sua reserva de emergência, são CDBs com liquidez diária, vou colocar aqui, vou abreviar, tá certo? Até porque vocês não são obrigados a ver a minha letra, muito bonita. Liquidez diária aí eu vou escrever grande aqui em vermelho, para você não se confundir, tá? CDB liquidez diária de bancão, ó, certo? Não vai comprar de banquinho, não. Bancão, tá? E não é de Raul Gil, não, o banquinho que eu tô falando. Bancão, o que é esse CDB? Você vai fazer um empréstimo pro banco. Qual banco? Ou Itaú, ou Santander, ou Bradesco, ou Caixa, ou Banco do Brasil, tá? Ele tem que estar pagando 100% do CDI, vou colocar aqui, espero que vocês consigam observar, 100% do CDI, e ele precisa ter liquidez diária. Se não for de nenhum desses bancos, se não for de bancão, não invista. Se não pagar 100% do CDI, não invista. Se não tiver liquidez diária, não invista. Esse ativo não pode estar na sua reserva de emergência. Se ele for um CDB, se for de um bancão, pagar 100% do CDI ou mais, tiver liquidez diária, aí tudo bem, pode entrar na sua reserva de emergência, tá? Esses são os ativos que podem estar na sua reserva de emergência, perfeito? Agora, Gui, por que eu não posso colocar minha reserva de emergência em alguns ativos de risco que eu sei que vão ganhar dinheiro, vão superar a taxa do CDI e a taxa Selic no médio e longo prazo? Primeiro ponto, você acha? Isso pode não acontecer, mas dá uma olhada aqui. Vamos supor que você foi lá, né, e falou assim, olha, eu não vou investir em Tesouro Selic, eu vou investir aqui em ações que eu acho que vão subir muito, né, que vão subir muito, legal. E aí você tem lá 12 vezes suas despesas fixas mensais, certo? 12 vezes investido. Vamos supor aqui que você tem 60 mil reais. 60 mil reais não, é muito dinheiro. Vamos supor aqui que você tem 36 mil. 36 mil reais investido na sua reserva de emergência. Você investiu aqui, ó, 36 nessas ações que você acredita que vão subir muito. E de fato, elas começam a subir muito, né? Estão subindo e tal, aí você bate aqui 40. Você fala, caraca, agora eu não tenho 12 vezes, eu tenho 13 vezes aqui, ó, minhas despesas fixas mensais. Poxa, show de bola, hein? Começa subindo aqui, vai subindo mais e tal, você bate 50, você fala, nossa, show de bola, 50 eu tenho, poxa, muito mais vezes ainda ali as minhas despesas fixas mensais. Vai subindo, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, vai subindo. Legal, chega aqui, pô, você tá lá recebendo seu salário, você tá tranquilo com sua reserva de emergência aqui, ó, de 60 mil, já cobre lá quase, poxa, muitas vezes as suas despesas fixas mensais, tá? Quase 24 vezes as suas despesas fixas mensais. E aí vem uma crise. Eu vou pegar o exemplo da pandemia de novo. A crise
faz despencar o seu valor aqui do seu investimento. O Ibovespa caiu, caiu mais ou menos 50% naquele momento. Então, se você tinha 60 mil aqui, foi para 30. E, detalhe, você perdeu sua principal fonte de renda. Foi mandado embora ou mandada embora, tá? Agora você tem uma despesa fixa mensal aqui que continua, né, de 3 mil reais, mas ao invés de ter 12 vezes suas despesas fixas, agora você tem apenas 10 vezes. Aí você fala, poxa Gui, legal, 10 vezes tudo bem, né? Mas imagina que isso daqui caísse mais ainda. Caísse para 15 mil reais, que teve ações que apresentaram esse movimento no ápice da pandemia. Você teria não 10 vezes suas despesas fixas mensais, você teria 7, você teria 6, você teria 3 vezes suas despesas fixas mensais, sem fonte de renda, e aí você estaria o quê? Muitíssimo preocupado ou preocupada, porque você teria um prazo muito curto para arrumar outro emprego, e quando a gente está sob pressão, a gente pode tomar as piores decisões possíveis do ponto de vista financeiro, e é justamente por isso que você não pode ter a sua reserva de emergência investida em nenhum ativo de risco, tá bom?